aula de hoje, então, é sobre o gênero lírico. O gênero lírico é aquele em que a gente vai ter a expressão de um eu, né? A essência da lírica seria a recordação. Toda vez que a gente faria, né, enquanto um poeta, como poeta, um poema, a gente deveria, de alguma forma, se colocar no objeto que a gente vai apresentar, né? Por isso que a gente vai chamar, quando a gente tem um poema, a gente vai chamar esse eu que está aqui, não exatamente como narrador, como seria na narrativa, mas como eu lírico, exatamente por essa subjetividade que é a tônica aqui do gênero lírico. Exatamente, a atitude fundamental da lírica seria esse não distanciamento, né, exatamente por essa subjetividade, por essa fusão entre tudo aquilo que eu, enquanto eu lírico, for falar, eu vou falar a partir de mim, né, a partir do meu coração. Tá? Então, o gênero lírico ele vai abarcar algumas formas poéticas, geralmente de curta extensão, que tem essa tônica no eu, né? Não necessariamente a gente vai ter o poema falar sempre de amor, né? Mas eu posso, qualquer tema pode ser caro ao gênero lírico, só que no momento em que eu transformar isso num poema, né? Qualquer tema que eu apresentar enquanto poema, eu vou ter ali uma fusão maior entre aquilo que eu falo, né? E o objeto entre o sujeito. Daí que eu vou chamar então esse eu que aparece aqui de eu lírico ou sujeito lírico. Para a gente analisar um poema, é necessário que a gente olhe duas coisas principalmente, né? A gente tem que atentar para a forma do poema e atentar também para o conteúdo, como ele se organiza. Nessa etapa é importante que a gente tenha perto da gente um dicionário e uma gramática, né? A gramática vai nos ajudar naquela parte da estilística a nos dar exemplos de como funcionam as figuras de linguagem, né? Porque é exatamente nisso que funciona essa linguagem conotativa que vai aparecer bem mais nos poemas do que em outros gêneros, por assim dizer, né? Então a gente vai ter então na lírica uma presença grande de figuras de linguagem, que é o trabalho da linguagem enquanto conotação, né? Que é não exatamente aquilo que é, tal como é, mas aquilo que poderia ser, a partir de imagens poéticas. Então, essa segunda parte da análise do poema, então a gente vai precisar então, dessa gramática ou desse texto de análise poética mesmo, que nos fale sobre as figuras da linguagem, a fim de que a gente possa ali detectar quais delas podem aparecer no poema que a gente se propõe a analisar. Da parte formal, então, o que a gente precisa olhar é a questão do número de versos, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, então, é que cada linha dessas aqui vai ser um verso, não uma linha poética que se chama verso, é diferente da narrativa também. Então, e cada verso, cada soma de versos no mesmo grupo, a gente vai chamar de estrofe, né? Então, isso também são coisas que a gente precisa analisar quando tiver um poema. Quantos versos tem, quantas estrofes tem, né? Como está organizada a matéria poética ali. Isso, então, é um aspecto de forma. Também nos interessa, enquanto forma, a gente olhar para a questão da sonoridade, né? Então, a sonoridade a gente vai ter de duas formas, principalmente, através da repetição de sons ao final da frase, ao final do verso, pode ser no meio dele também, que a gente vai dar o nome de rima. E também a questão do ritmo. A ritmo que é essa alternância entre sílabas átonas e tônicas, que faz com que esse poema tenha, então, uma cadência e que, inclusive, eu possa, em algum momento, musicá-lo, né, transformá-lo em música. E a gente percebe que isso é bastante recorrente, né? Entre quem conhece de música, sabe que, muitas vezes, há aquele que faz as letras e aquele que compõe, que faz a música, né? Então, mas é necessário que haja esse movimento do texto para que possa caber numa melodia, né? E isso quem dá então, essa alternância de sílabas átonas e tônicas que vão dar o ritmo à cara do texto. Em relação a isso, eu trouxe aqui o poema, na verdade, a primeira estrofe do poema Correspondências, do Charles Baudelaire, que é um poeta simbolista. E aqui vai ser interessante, porque quando a gente chegar na parte de análise do conteúdo, a gente vai perceber que há algumas figuras da linguagem que aparecem aqui, que são estreitamente relacionadas com o estilo de época do qual faz parte o Charles Baudelaire, né, que é o simbolismo, que é essa necessidade de se criar novas metáforas, de se criar novas formas de olhar para o mundo, né, e o uso abundante de sinestesia, né, que é essa necessidade de tentar absorver o mundo através dos 5 sentidos, né, muitas vezes misturados. Então, quando a gente vai olhar para um poema, a primeira coisa que a gente precisa fazer para analisá-lo é pensar, então, nesse número de versos. Como eu falei para vocês, essa aqui é a primeira estrofe de um soneto.
Um soneto é uma das formas fixas que nós temos dentro da literatura, né? Então, um soneto sempre vai ter 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos, que a gente vai chamar de quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, que a gente vai chamar de tercetos. Então, o soneto, a concepção de soneto seria essa forma poemática de 14 versos, divididas em 2 quartetos e 2 tercetos. Para nosso trabalho aqui, a gente pegou somente o primeiro quarteto, tá? Mas nós já identificamos então aqui que ele tem 4 versos, né? 4 linhas poéticas, que formam uma estrofe de 4 versos, que se chama então quarteto, certo? Então, primeira etapa, conseguimos organizar isso. O segundo passo é a gente verificar como é que acontece a organização das sílabas poéticas dentro desses versos. E isso a gente vai chamar o processo de escansão ou de versificação. E a gente nós vemos quantas sílabas cabem nesse verso e se há uma coincidência no número de sílabas nos 4 versos dessa estrofe, certo? Então, quando a gente vai ver aqui, uma das formas que nos ajuda a fazer essa escansão é a gente utilizar dos dedinhos, né? Então, a gente falar... e como é que a gente vai identificar essas sílabas poéticas? Porque essas sílabas poéticas nem sempre elas coincidem com essas sílabas gramaticais que a gente estuda lá na aula de língua portuguesa, né? Aqui, o que vai nos ditar a regra é a questão do som, como é que a gente fala isso. Porque vocês já devem ter percebido que a gente fala diferente do que a gente escreve, né? Inclusive, a gente fala, né? A gente escreve a gente e fala a gente, né? Isso é uma diferença entre oralidade e escrita. E aqui o que mais vai nos interessar, então, é a maneira como nós falamos, certo? Então, a gente vai falar aqui, no primeiro verso. A natureza é um templo onde vivos pilares. A natureza é um templo onde vivos pilares. Nós temos aqui 12 sílabas poéticas. Como assim 12 sílabas poéticas se a gente tem 13 sílabas, né? E esse é um outro ponto interessante da análise de poemas, porque nessa versificação, nessa escansão, a gente só vai contar até a última sílaba tônica. No caso, a palavra pilares é uma palavra paroxítona, né? Essa aqui é a tônica, essa é a mais forte. Então, a gente vai contar até aqui pilares e vai cortar fora esse res, que é a sílaba átona. Então, isso é importante. E a gente precisa verificar, então, se essa primeira teve 12, se os outros versos também têm 12, né? Deixam filtrar não raro insólitos enredos, deixam filtrar não raro insólitos enredos, 12. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares, né? E nesse processo de fazer a versificação, vocês devem ter notado que tem aqui já um ritmo particular, né? Que é exatamente essa alternância entre sílabas átonas e tônicas de que eu falei. Então, aqui nessa canção a gente vai ter, então, nesse poema, nesse fragmento de poema, né? Nessa estrofe, 12 sílabas poéticas, né? E a gente já tem um ritmo particular, né? A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar num raro insólitos enredos. E a gente vai perceber que é uma recorrência de algumas sílabas que são mais fortes do que outras. Porque nesses poemas de versos em que há 12 sílabas poéticas, geralmente a sílaba tônica a mais forte do poema vai cair na 6ª e na 12ª, né? E isso a gente vai conseguir estudar melhor com uma parte teórica, um textinho de análise literária, tá bom? Então, olhamos aqui as sílabas poéticas e vamos para a parte de rimas, né? O que é a rima, então? Seria essa repetição de sons semelhantes, né? Então, nós temos aqui vivos pilares, enredos, segredos, familiares. Para cada rima que a gente tiver diferente, a gente vai colocar uma letra diferente. Então, para pilares, ares, a gente coloca a letra A, né? No segundo verso, a gente tem enredos, edos. Vamos colocar a letra B, porque é diferente. Depois aqui, segredos, edos, repete. Então, a gente repete a letra. Depois, familiares, ares, repete o A. E a gente tem aqui uma estrofe do tipo ABBA, né? Essa rima aqui está no meio dessa outra. E esse é um dos tipos de rima, de esquemas rímicos que se repetem quando a gente vai estudar a análise da poesia. Ok, né? Então a gente viu que tem um ritmo particular, que tem rima, né? Que tem uma versificação, esses versos todos se repetem o mesmo número de sílabas poéticas. E essas sílabas poéticas se combinam em versos, que por sua vez se combinam em estrofes, e vão fazer então dessa forma poemática aqui que é o soneto.
Vamos agora para a parte do conteúdo, né? Para isso a gente precisa pensar então nessa função conotativa da linguagem, que é a gente enxergar, a gente misturar coisas que normalmente a gente não misturaria, né? Uma imagem poética, para a gente ter então essa perspectiva. Então aqui, a natureza é um templo onde vivem os pilares. A natureza é um templo. A natureza é um templo é uma figura de linguagem, é uma metáfora. Por que eu vou aproximar a natureza a templo? A metáfora consiste em aproximar duas coisas que são diferentes por causa de alguma coisa que eu acho que seja semelhante entre elas. Então, o que poderia haver aí na ideia de templo e de natureza, né? Então, templo seria, primeiro, esse lugar construído e em que pode abrigar o sagrado, né? E aí, isso é importante, o uso do dicionário. Então, a gente teria que olhar no dicionário o que significa templo, mas é mais ou menos isso, né? Então, a natureza, né, que é esse conjunto de seres que nos circunda, e templo, a ideia de templo que é uma ideia de construção. Notem que aqui, nessa metáfora, já há um estranhamento que tem a ver com quem escreve o poema, que é o Charles Baudelaire, esse simbolista, né? Natureza e templo, está misturando coisa natural com coisa artificial, com coisa construída pelo homem. Ele já está, a partir dessa primeira metáfora, nos mostrando que ele quer que a gente tenha uma visão mais ampla do que é esse mundo, né? E de como a gente deve circular em meio a ele. A natureza é um templo. Nesse templo, nesse lugar sagrado, nesse lugar construído, que a natureza também é, porque a partir desse momento do século XIX também a gente vai ter como natureza não só árvores, né, mas também edifícios convivendo, né? Então a gente vai ter, na verdade, uma outra perspectiva de natureza, né, em que a questão do construído, do artifício faz parte junto com o natural. A natureza é um templo e nesse templo vivos pilares deixam filtrar, não raro, insólitos enredos. Vivos pilares. Pilares seria um termo também da construção, de artifício, pilares. Mas esses pilares são vivos, né? Então a gente tem aqui nova imagem poética para dar a ideia o novo olhar que a gente deveria lançar para a natureza. A natureza é um templo onde vivos pilares. Quem seriam esses vivos pilares da natureza, desse templo que é a natureza? Seríamos nós e todos os outros seres vivos que tem por aí. Esses vivos pilares, nós, né, deixam filtrar, a ideia de filtrar também é interessante a gente olhar o real sentido de filtrar no dicionário, não raro, né, com alguma continuidade, insólitos enredos. Insólitos enredos. Insólito é aquilo que não acontece com muita continuidade, com muita repetição, né, aquilo que não é cotidiano, né? Então, existem alguns enredos insólitos que os vivos pilares, nós, às vezes, deixamos filtrar. Então, em meio a esse cotidiano, em meio a essa repetição de ações, né, dentro da nossa rotina, às vezes acontecem coisas diferentes, coisas dignas de estranhamento. Então, esse aqui seria nosso primeiro, né, sujeito, a natureza. O segundo período desse poema começa com o homem. Então, ele já vai colocar, ele já estava tratando o homem como um vivo pilar e aqui ele afunila para o homem. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos. Cruza quem? Esse templo de seres vivos, onde seres vivos convivem com seres construídos, né, com coisas construídas. E o homem cruza, o homem então aqui enquanto humanidade, né, cruza esse templo da natureza em meio a um bosque de segredos, né? A gente que de vez em quando filtra alguns insólitos enredos, a gente está aí percorrendo esse caminho que parece muito conhecido, mas que está ali permeado por segredos, por coisas que a gente não conhece. Que ali o espreitam com seus olhos familiares. Esses segredos estão ali, então, à espreita do homem, né? Então, é bem interessante a gente ver, só por essa estrofe aqui, uma outra concepção de mundo, de natureza, de convivência entre homens e sociedade, natureza, que a gente vai ter por esse viés aqui do poema do Charles Baudelaire, né? A gente tem essa convivência entre o natural e o artificial, e essa convivência entre aquilo que é rotina e as possibilidades de estranhamento que podem ter na nossa vida, né? E só nisso, isso só na primeira estrofe, a partir de figuras de linguagem. A natureza é um templo. Ora, a natureza não é um templo, mas por alguns aspectos ela pode ser considerada, pode ser aproximada a um templo, pelo que tem de sagrado, pelo que tem de construído hoje, né?
vivos pilares para seres, né, seres vivos, insólitos enredos para histórias diferentes, histórias que causam estranhamento, histórias que não se repetem muito, né? O homem o homem cruza esse templo, o homem cruzar esse templo também é numa linguagem figurada aqui. Não é exatamente o fato do homem cruzar, mas o fato da humanidade estar em meio a esses segredos desse grande templo que é a natureza, né? Então, esses são os passos de uma análise de poema que a gente deve seguir, né? Então, primeiro a gente observa as questões formais, quantos versos tem, quantas estrofes tem, se é uma forma poemática fixa como o soneto, ou se é uma forma livre, mas com número de estrofação regular, se tem, nesses versos, quantas sílabas poéticas tem, que é esse processo de escansão, que a gente tem que prestar bastante atenção no som, né? E averiguar a questão das rimas e do ritmo. E para a parte do conteúdo, é bem importante que a gente tenha, então, esse aporte de uma gramática ou de algum livro de análise mesmo que nos ajude a compreender as possíveis figuras de linguagem que aparecem aqui, né? E a questão também de alguns termos específicos que a gente deve usar no dicionário para verificar qual é a abrangência desse termo nessa figura de linguagem para a gente conseguir fazer uma interpretação. A interpretação seria a terceira etapa de uma análise de poema, que é quando a gente consegue, depois de analisar todos os dados desse poema, que aqui a gente só viu a primeira estrofe, né? A gente juntar com quem foi esse autor, do que ele está falando, né? Em que período literário ele está escrevendo, né? Então, esses aspectos a gente conseguiria relacionar depois, num terceiro momento, fazendo a interpretação, fazendo relações com outros poemas da tradição cultural, fazendo relações com outros poemas da estética simbolista e por aí adiante, certo? E esses seriam, então, alguns passos para uma boa análise de poema.